Olá, meus queridos e queridas, filhos e filhas de Deus, tudo bem com vocês? Ó, se não tiver vai ficar, porque a palavra hoje está incrível, como sempre, né, irmãos? Hoje nós vamos falar a respeito de algo tão maravilhoso, tão excelente, tão perfeito, que somente Jesus poderia fazer. A transformação da mentalidade de um homem, de um único homem, mas esse homem fez uma diferença e faz ainda nos dias de hoje para todos nós. Vamos entender? Essa passagem se encontra lá em Atos, capítulo 9, versículo 1 a 31, e fala da conversão de um homem. O que é conversão? É mudança de quê? De tudo, de atitudes, de mentalidade. E esse homem foi transformado no momento que ele encontrou com Jesus, como aconteceu comigo e acontece o tempo todo com muitas e muitas pessoas. Vamos entender? Cita assim, Atos capítulo 9, versículo 1 em diante, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduziriam presos a Jerusalém. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar quer dizer resistir, tá, irmãos? Então duro é para você resistir aos aguilhões que ele se fala, no caso aqui, seriam os pregos ao qual ele foi pregado. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te direi o que te convém fazer. Olha, irmãos, que maravilhoso. Então nós vemos aqui a conversão de Paulo, ou melhor, de Saulo, que se tornou, a partir do momento que encontrou com Jesus, se tornou Saulo, se tornou Paulo. E quem era Paulo? Paulo era um fariseu. O fariseu era um defensor que foi sempre doutrinado para defender as escrituras sagradas, só que de uma forma muito radical, a defender a tradição de fé hebraica que vinha lá de Moisés. Mas está errado isso? Não, não está errado. Está errado é ser intransigente, né? Porque Jesus veio, da boca de Jesus saíram as seguintes palavras: Eu não vim para mudar a lei, mas eu vim para melhorar a lei, para acrescentar coisas novas. Jesus veio Moisés com os mandamentos de Deus, sim, perfeito, excelente, mas o tempo passou e houve uma necessidade de mudança, porque o próprio Deus entendeu que somente o Filho dele, Jesus Cristo, um sacrifício perfeito, e Jesus vindo ao mundo, nascido mais uma vez de uma mulher, ele se tornou homem, mas ao mesmo tempo ele era Deus, Filho de Deus Altíssimo. Então ele veio ao mundo para nos ensinar a forma correta, como devemos nos portar, como devemos agir, né? As mudanças segundo o propósito divino. E os judeus não entendiam isso, né? Eles queriam, quando surgiram os cristãos, a partir da morte de Jesus, eles entendiam que os cristãos eram os fanáticos religiosos, uns loucos, que estavam ali para estragar a lei de Moisés, que estavam ali para deturpar a lei. E Saulo, até o momento ele é Saulo, ele era um defensor, ele era doutrinado para defender. Então ele, com todo esse ímpeto que ele tinha de defender a lei de Moisés, ele foi até os doutores da lei, no caso os líderes religiosos, e pediu para eles cartas de autorização para que ele viajasse e fosse prendendo os cristãos, matando, enfim, acabando com aquela que eles dizia ser uma seita. E eles entendiam dessa forma. E no caminho ele teve uma grande surpresa, porque quando ele estava viajando para Damasco, cheio de rancor, cheio de ódio, convicto que eu vou chegar lá e eu vou prender esses judeus, esses cristãos, e vou prender todos eles, vou acabar com essa seita, não é possível, não aceito isso. Só que ele teve uma surpresa. No caminho, ia ele e a comitiva dele, ele em cima do cavalo, de repente houve um estrondo, um barulho muito forte, e uma luz resplandecente no céu. E ele olhou para aquela luz e ficou cego imediatamente, caiu do cavalo até. E ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo,
por que me persegues? Uma voz forte. E só ele ouvia, os demais não ouviram, mas viram o clarão e o estrondo. E ele entendeu o que ele perguntou. Quem é, Senhor? Quem é que está falando comigo? Ele cego, não estava vendo nada, né? Caiu do cavalo, estava atordoado. Quem é que está falando comigo? Quem é, Senhor? Ele disse ao Senhor, eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti negar-me, duro é para ti recalcitrar os aguilhões, duro é para ti resistir aos pregos ao qual eu fui crucificado. Então Jesus falava para ele, duro é para você se convencer de que eu sou Jesus, o Filho de Deus, que vim para salvar o mundo. E Saulo ficou ali numa situação sem saber o que fazer, né? E Jesus continuou. Ele falou assim, você vai, levanta-te, entra na cidade e lá será dito o que convém fazer. Olha só que interessante. Então daí os auxiliares, as pessoas que estavam junto com Saulo, pegaram, colocaram ele no cavalo, conduziram o cavalo até a cidade, né? E lá, a cidade de Damasco, lá já foi encontrado uma outra pessoa. E que pessoa era essa? Era um homem que se chamava Ananias. Porque Deus, ao mesmo tempo que Jesus falava com Saulo, Deus também falava com Ananias. Ananias era um cristão fervoroso, um cristão sincero, amoroso. E Deus falou para Ananias, falou assim, você vai até a rua direita, que era uma rua lá na cidade, e lá você vai encontrar um homem. E você vai falar com esse homem. Você vai cuidar desse homem. Você vai ajudar esse homem. E Ananias ficou preocupado. Ele falou assim, mas quem é esse homem? Ele falou, esse homem é Saulo. E ele já tinha ouvido falar de Saulo. Ele falou, mas Senhor, esse Saulo é um perseguidor de cristãos. Ele vai nos matar a todos. E Deus falou a seguinte coisa para ele. Olha só como Deus é maravilhoso. Ananias respondeu, Senhor, de muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder de principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O próprio Jesus falou, vai, cuida dele, porque eu escolhi esse homem. E esse homem vai ser a minha boca aí na terra. Esse homem vai ser o escolhido para levar aos gentios, às pessoas que não creem, aos confusos, aos medrosos, aos prepotentes, aos soberbos, aos pecadores, aos tristes, aos aflitos, aos angustiados, aos sofredores, a todos. A minha mensagem, Jesus falou, a minha mensagem. Eu escolhi ele, é eu que escolhi ele. Não importa a forma como ele pensa, porque eu vou transformar esse homem, eu vou moldar esse homem segundo a minha perspectiva. Eu que sei, eu que vou fazer. Isso aí nos deixa claro, irmãos e irmãs. Isso aí nos deixa claro. Nos deixa claro que é Jesus que nos escolhe. Não importa. Veja bem, Saulo até esse momento era um perseguidor, era um homem terrível. Só que ele não sabia também por que ele fazia aquilo lá, ele achava que ele estava certo fazendo aquilo lá. E tem muitas pessoas que fazem o errado achando que está fazendo o certo. E Jesus veio para nos clarear a mente, para nos abrir os olhos, da mesma forma que ele abriu os olhos, ele cegou por 3 dias, mas depois abriu os olhos, uma nova pessoa, já não era Saulo mais, transformou até o nome. A partir de então se transformou Paulo, um grande discípulo de Jesus. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, porque quando ele houve esse episódio, Jesus já tinha sido crucificado, mas conheceu Jesus por Espírito, porque o próprio Jesus falou com ele. E olha só, que homem que se transformou Paulo, quantas coisas maravilhosas ele fez e ele faz, até hoje, trazendo a boca dele através da palavra, através da Bíblia. Quanto nós conhecemos de Jesus através de Saulo, que se transformou em Paulo, a mudança que Jesus fez na vida desse homem, a transformação que Deus mudou, tudo. Mudou a mentalidade, mudou a convicção. Muitas vezes nós somos convictos de uma coisa e essa coisa está errada. E quando Jesus vem, ele nos abre os olhos, nos fala, e nós entendemos que nós estávamos errados e transformamos. Nos transformamos, somos transformados. Então Jesus é esse. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E Jesus sabe da nossa incapacidade de compreensão plena das coisas. Por isso que ele insiste com nós, por isso que ele usa pessoas e a própria palavra, a Bíblia, e fala conosco através das mensagens dele. Fala assim, filho, filha, você está convicto da forma errada.
Não é dessa forma, você tem que mudar. Não é assim que eu quero, é desse outro jeito. E ele nos fala com educação, com amor, da mesma forma que ele falou. Ele não falou, ele poderia falar assim, Saulo, você é um perseguidor, eu vou acabar com você. Mas não, ele falou, você é um vaso precioso para mim e eu vou moldar você para que você seja útil no meu reino. E Paulo foi, e ainda o é, por conta das palavras que ele deixou expressas na Bíblia, a palavra de Deus. Então, irmãos, é muito importante que nós possamos entender que nós, eu e você, podemos ser sim, também como Paulo, um vaso escolhido por Jesus para ser transformado. Quando eu falo vaso, é porque nós usamos a concepção de vaso, que é algo que podemos colocar coisas dentro, né? É uma vasilha que podemos colocar coisas dentro. Então o vaso pode ser colocado coisas boas dentro, pode ser extraído as coisas ruins de dentro do vaso e trocado por coisas maravilhosas, sentimentos bons, palavras boas, coisas lindas, coisas que venham a melhorar as pessoas, que venham a alimentar as pessoas, que venham a trazer fé e esperança às pessoas. Eu e você podemos ser esse vaso que vai levar a palavra de Deus, do reino espiritual de Deus, para tantas vidas que estão sofrendo tantas almas que estão aí pedindo socorro, e você e eu podemos falar, porque nós temos nossa boca, e à medida que nós aprendemos de Deus, que Deus nos alimenta, nós podemos ficar tão alimentados com as coisas de Deus, que nós temos para dar para os outros. É esse o propósito de Deus, para mim e para você, querido irmão, querida irmã. É nos mudar nossa vida segundo a vontade de Deus, porque a vontade dele é perfeita, e nós vamos ser muito felizes fazendo isso. Entenderam, meus queridos? Que maravilhoso que é! Que maravilhoso! Que maravilhoso! Então a palavra de hoje é essa. Seja um vaso escolhido por Deus, por Jesus, e seja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia das benevolências do Pai, cheia das coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Eu quero mais uma vez usar um exemplo da árvore. Imagine você uma árvore frutífera que dá muitos frutos deliciosos. Um pé de alguma coisa, um pé de maçã, um pé de laranja, um pé de banana. Então ele dá muitos frutos. E as pessoas pegam desses frutos e se alimentam desses frutos e acham esse fruto delicioso. Assim pode ser você e eu, uma árvore maravilhosa, frutífera, que dá muitos frutos e alimenta muitas pessoas com o melhor que Deus tem para nós, que é a palavra, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vamos orar, queridos? Vamos agradecer a Deus por mais essa mensagem tão maravilhosa que Ele nos mandou. Senhor nosso Deus, Pai querido, nosso Jesus, Espírito Santo, ô querido Jesus, faz conosco, Pai, que o Senhor fez com Saulo, que o Senhor transformou para Paulo, meu Pai. Pegou um homem duro, um homem intransigente, Senhor, um homem doutrinado a coisas ruins, com pensamentos maus, cheio de ódio, querendo se vingar de todos, irritado, bravo, nervoso, e transformou num ser maravilhoso, num instrumento vivo nas tuas mãos, num vaso maravilhoso, que encheu de coisas boas, de sabedoria, de amor, de alegria, de paz, de entendimento, de palavras doces que fazem a diferença. Porque quando nós chegamos às pessoas, Senhor, é com amor que nós conseguimos convencer a cada um deles, meu Pai. A transformação, meu Pai, não vem por palavras duras, palavras ríspidas, Senhor, mas vem por palavras mansas, assim como o Senhor, meu Deus, que é manso e humilde de coração. Queremos sim ser como Paulo, transformadores de vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, só lembrando vocês, não esquece de deixar seu like, tá? Seu joinha lá. Se inscreva, ative as notificações, o sininho lá para que chegue a mensagem para você, tá bom? Divida entre os amigos, entre as pessoas que você gosta, aquelas pessoas que você fala, essa pessoa precisa ouvir essa palavra. Seja também um Paulo, seja um agente transformador de vidas. Jesus quer isso de você e quer de mim também, que nós sejamos úteis para Ele durante esse tempo que nós estamos vivendo aqui. Amém, meus queridos? Deus abençoe a cada um de vocês. Que seja mais um dia lindo, maravilhoso, cheio de notícias boas, um dia produtivo, um dia alegre, um dia de paz. E que o Senhor se resplandeça na sua vida, se apresente a você cada vez mais e mais. Não esquece, nós lemos hoje Atos capítulo 9. Lê ele todinho, lê o capítulo inteiro, você vai entender e aprender mais sobre essa passagem maravilhosa de Jesus falando pessoalmente com o homem e transformando a vida dele, como ele continua fazendo. Amém? Toda honra, toda glória ao nosso Deus.
Tchau, pessoal. Fica com Deus.